Lembrando que o pastor Rita é meu irmão, eu sou mais novo do que ele. Eita glória! Eu sou sempre o irmão mais novo, né? Glória a Deus. Não passa de 20. Louvado seja o nome do Senhor por mais uma noite na presença do nosso Deus, né? Deus abençoe a todos vocês. Quem está nos visitando aqui, levanta as mãos assim, que está nos visitando. Tem um varão ali do lado, mais atrás, tem uma irmã, um casal, os pais do vaso aqui. Deus abençoe. Nicolas está visitando aqui a primeira vez na igreja. Seja bem-vindo. Vem até de calça de linho, ó, pra ir. A jovem ali, uma irmã também, né? Deus abençoe também a vida de vocês. O que a igreja vai dizer? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais um. E se gostar, pode ficar. E tabernáculo é a casa de Deus. Se você Deus. é pastor, quiser estar conosco, Deus te abençoe, fique à vontade na casa do Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor. Está no livro de Salmo 127. A pastora Maria de Abril, eu nem sabia que ia pregar nesse texto. Tu é Deus é flecha, maravilhoso. meu irmão. Tu é tocha. Deus é tremendo, maravilhoso. Você já colocou sua flecha aqui? Minha esposa já colocou. Foi mais ligeira do que eu. Ajuda aqui a bebezinha. Salmo 127. Domingo passado nós estávamos E em retiro. retiro, né? Foi uma bênção para a glória de Deus. Foi muito bom. Nós voltamos de lá renovados, abençoados. Deus derramou algo novo em nossas vidas, em nosso coração, né? Muito bom mesmo. E é algo que nós deixamos guardado, né, Bispo? Guardado para usarmos lá na frente, né? Enchemos da presença do Senhor e lá na frente nós sabemos que nós iremos precisar. Mas foi muito bom, foi uma bênção para a glória de Deus. E aqui no Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granejaste, e aos teus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Diga assim comigo: Senhor, me abençoe, com a tua palavra, sem a qual eu não sei viver. Sem a qual eu não sei viver. E hoje, como nós estamos, o tema hoje é meu alvo é o céu, o culto da família em organização, em diaconato. Nós decidimos fazer esse ato profético que você está vendo aí. É um alvo. Esse alvo ele é direcionado aos céus e foi usado uma flecha. Essa flecha aqui ela representa os nossos filhos e também nos representa, porque nós somos pais e também nós somos também filhos. Todos são filhos, muitos são pais, mas todos são filhos. E essa flecha aqui ela representa qual alvo que nós estamos almejando a lançar. Qual alvo que nós estamos almejando a alcançar? E esse alvo é o céu. Esse alvo é uma vida restaurada na presença do Senhor. Esse alvo é uma família abençoada na presença do nosso Deus. E esse alvo primeiramente, para nós estarmos a recebermos essa morada no céu, primeiramente, temos que acertar o alvo que é Cristo Jesus. Temos que acertar este alvo que é o Senhor. E diante desse texto, nós sabemos que antigamente, né, as guerras, essas guerras eram lutadas fisicamente, na espada, na lança, ela era usado o escudo, mas também existia uma arma também que
eram as flechas. Essa flecha, irmãos, ela não anda sozinha, bispo. Ela precisa do arco e do arqueiro. E eu gostaria de falar sobre o arqueiro. Gostaria de falar sobre a flecha. E também essa flecha ela precisa ser lançada, mas ela precisa ter um destino. Essa flecha ela precisa ser lançada, mas ela precisa ser lapidada. Essa flecha ela precisa ser preparada para ser lançada, irmãos. Porque nós não lançamos algo precioso de qualquer jeito. As nossas vidas ela precisa ser lapidada, porque quando o flecheiro ele vai para a sua caça, ele primeiramente ele pega as suas flechas, ele pula as suas flechas, ele prepara a sua flecha para primeiramente acertar o alvo. E diante disso, Deus ele tem ministrado em meu coração que nós somos flecha na mão do Senhor. Quem aqui é flecha na mão do Senhor? E o texto diz que nós somos também pais e também precisamos lançar os nossos filhos também como flecha. E na nossa caminhada de fé, nós precisamos de um arqueiro, que é o Senhor. E nós precisamos também deste arco. E eu gostaria de falar sobre o arco. Primeiramente, nós somos flecha, precisamos ser lapidados, precisamos ser colocados na aljava, porque o flecheiro, para ele ir para a guerra, para ele ir para a caça, ele tem que ter a sua aljava. O guerreiro, ele colocava a sua aljava sobre a sua cintura e ele iria para a caça, porque está mostrando aqui que este guerreiro era um homem valente e era um homem que ele guerreava, mas também era um homem também que alimentava a sua família. E eu gostaria de trazer algo para que os irmãos entendessem a responsabilidade da família, a responsabilidade do guerreiro, a responsabilidade do homem e da mulher de Deus, a responsabilidade do sacerdote do lar. E aqui o texto diz, que o versículo 5, feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a portas. Naquela cultura, o homem, o pai de família, ele teria que ter, Mário, vários filhos, e principalmente filhos homens, porque os filhos eles protegiam a casa, os filhos eles protegiam o lar, era um grande exército. Você pode ver que Israel ele teve 12 tribos, era um exército forte, era um exército que tinha suas armas, mas também era um exército que era guiado através do Senhor Jesus, o Senhor dos exércitos. E eu estava meditando no Senhor, falando, Senhor, a nossa caminhada de fé na presença do nosso Deus, ela é de guerra, meu irmão. Ela é de preparo. E na minha caminhada de fé, eu gostaria de falar um pouco, assim, de mim, da minha vida. Eu me converti com os meus praticamente 15 anos de idade, 15 a 16 anos de idade. Já andava no Evangelho, meus avós e meus pais, minha mãe, já eram evangélicos. Só que a minha avó era da Assembleia de Deus e ela congregou na Assembleia e praticamente mais de 50 anos de congregação. Então ela nos ensinava muito da palavra do Senhor. Ela estava lapidando o meu coração, estava lapidando a minha vida, eu como flecha na mão do arqueiro. E como eu estava sendo lapidado, eu me converti esses anos de idade, mas só que no início a minha paternidade, bispo, não existia a minha paternidade. E a minha paternidade, somente minha mãe pôde nos criar, os meus irmãos, porque meu pai foi embora cedo, foi para São Paulo, e aí com 5 anos de idade eu passei a ser criado pela minha mãe e pelos meus irmãos, pela minha irmã mais velha, a bispa
Flávia, uma das minhas irmãs mais velhas. E aí, a gente sabe que hoje uma mãe que cria os seus filhos sozinha, sem um pai, é muito difícil. Já é difícil criar os nossos filhos tendo a presença do pai e da mãe. Imagine somente uma mãe para criar os seus filhos. Então, a nossa infância ela foi muito difícil. A nossa infância ela foi muito complicada. Porque só existia minha mãe para poder nos dar o alimento, para nos poder nos dar as vestimentas. E nós fomos criados com muito amor, nós fomos criados com muito carinho. Minha mãe ela se dedicou totalmente para os seus filhos. Depois que meu pai foi embora, ela não teve mais relacionamento com homem nenhum. E ela resolveu criar nossos filhos sem outro relacionamento. Então foi uma mãe guerreira para a minha vida. Glória a Deus, Jesus! Foi uma mãe guerreira para os meus filhos. E nós crescendo, e nós labutando, nós trabalhando. Comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Na galinha. Comecei a trabalhar tratando galinha, cheguei frango assado. E chegaram, você quer trabalhar? Eu falei, quero sim trabalhar. Quero trabalhar porque eu já sempre tinha essa responsabilidade em poder ajudar o meu pai, em poder ajudar a minha mãe, para poder ajudar nas coisas de casa. Então, eu fui criado desse jeito. Meus filhos já estão sendo criados de uma forma diferente. A gente andava já de pé, pelos longos, e não tinha transporte. Nós passávamos por alguma dificuldade financeira, passávamos por alguns perrengues, mas minha mãe nunca deixou o alimento e nem as nossas vestimentas faltar. Deus era sempre provedor em nossas vidas. Deus era sempre provedor na minha casa. Eram 8 irmãos. Eu era o caçula, e existia 6 irmãs, e o mais velho não convivia com minha mãe, morava em São Paulo. Então foi algo muito difícil. Por que eu estou contando isso? Para nós podermos entender o que é uma paternidade. Para nós podermos entender o que é um pai dentro de casa, o que é ter uma responsabilidade em poder criar os seus filhos, em poder lançar os seus filhos, poder lançar, você entende? Poder lançar você. Então, eu não tive, assim, totalmente essa oportunidade de ser lançado, de ser enviado. Porque hoje os meus filhos, Sueli e Moisés, Deus tem nos dado uma responsabilidade e tem agora nos dado uma estrutura por baixo. Tem nos dado agora um alicerce para eu poder preparar os meus filhos para poder lançar eles. Então a minha preocupação, a minha meta é poder preparar a flecha. Porque hoje, antes, Mário, eu era flecha. Agora eu estou no papel do arco. O que é que nós somos hoje? O que é que você é hoje? Você é uma flecha ou você é um arco? Quando o arco é preparado para lançar a flecha, você percebe que para atingir uma velocidade maior ou poder acertar o alvo, esse arco, você puxa esse arco. E esse arco ele chega até onde? Até o seu coração. Quando você puxa o arco, primeiramente você puxa para trás. Para prosseguir o alvo. Mas primeiramente você puxa para trás. E nessa noite o Senhor está nos dizendo: traga os seus filhos para novamente o seu coração. Traga os seus filhos novamente para o altar do Senhor. Traga os seus filhos novamente para estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Invista nos seus filhos. Invista na sua família. Mas às vezes, por que nós não damos um impulso ainda para frente? Porque nós não estamos ainda indo para frente, não estamos conseguindo olhar o alvo, porque Deus está nos mandando nós puxarmos primeiramente o arco para trás. Primeiramente, irmãos, quando nós puxamos o arco para trás, eu estou cuidando da minha casa, eu estou cuidando da minha família, eu estou cuidando dos meus filhos, eu estou olhando o que está faltando na minha casa.
Às vezes, meu irmão, você está dizendo, na minha casa não está faltando nada, eu dou os meus filhos alimento, eu dou os vestimenta, mas às vezes está faltando amor, às vezes está faltando um carinho, às vezes está faltando um relacionamento, às vezes está faltando um diálogo. Então nós precisamos puxar esse arco para trás, para nós podermos dar atenção aos nossos filhos, porque quando nós puxarmos para trás, meu irmão, nós vamos estar preparados para dar destino aos nossos filhos, para dar destino àquilo que você quer, a meta que você quer. Então, na minha trajetória de vida, eu passei todo esse momento da minha infância, a minha adolescência. Digo para você, irmãos, houve várias bandejas, sim, várias oportunidades de seguir outro caminho. É tanto que aos 14 anos minha mãe me deixava à vontade, e às vezes a gente se relacionava com alguns jovens usuários de droga, usuários, né, de outros produtos, e eram cenas terríveis que eu via, né, estava às vezes junto, mas Deus nunca permitiu eu me colocar e usar uma droga na minha boca. Deus nunca permitiu, porque eu era um escolhido do Senhor. Deus estava preparando a minha vida, porque primeiramente os meus pais, a minha mãe, os meus avós estavam preparando a mim, estavam me ensinando. E eu te digo, jovem dessa geração, se prepare para ser lançado por Deus. Se prepare para ser lançado diante do Senhor, porque nós sabemos que o mundo ele está oferecendo algo aos jovens, algo terrível, e nós sabemos que nesse século que nós estamos vivendo, para você permanecer um jovem na presença do Senhor é muito difícil. Mas eu te digo uma coisa, meu irmão, quando nós damos a instrução aos nossos filhos, quando você jovem aprende a palavra do Senhor e tem um relacionamento com Deus, o inimigo ele não vai te tocar, o inimigo não vai te roubar, porque nós temos uma morada e esse alvo que nós temos é o céu. Aleluia! Esse alvo é o céu de Deus. Nós como jovens, você como pai, esse é o alvo que Deus está nos lançando, e esse alvo é o céu. E nós, agora como arco, como pais, temos essa oportunidade de lançar. Temos essa oportunidade de poder ensinar os nossos filhos. Temos essa oportunidade de orar pela vida deles, de cuidar deles, investir mais nos nossos filhos. Ah, irmão, como eu queria ter uma base, vamos supor, de meus pais andando juntos, né, servindo na casa do Senhor. Meu maior desejo, quando eu era adolescente, era ir para um local seminário, irmãos. Era o meu maior desejo da minha vida. Em poder ir no seminário e ficar lá durante 2 anos, aprendendo da palavra do Senhor, podendo conhecer algumas coisas na presença do Senhor. Mas Deus não permitiu. Mas aquilo que eu recebi na minha infância, aquilo que eu recebi, né, as experiências que Deus me deu, hoje eu posso estar guardando, hoje eu estou guardando na minha aljava. Hoje eu estou guardando no meu coração. E o maior dela, irmãos, é o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. É o temor do Senhor. É nós podermos temer a Deus. É nós podermos não ter medo, mas nós devemos olhar para o Senhor com temor. É podermos obedecer a palavra de Deus com temor na presença do nosso Deus. E quando o primeiro, existem 3 pontos que eu gostaria de só comentar. A flecha ela caminha em 3 ambientes. Primeiramente, ela caminha na aljava. Ela caminha em nossas vidas. E em segundo, ela caminha no arco. E depois, o arco ele tem o seu destino, e é o alvo. Aí eu olhei ali, várias pessoas colocou o alvo, mirou bem no meio do alvo. Será que nas nossas vidas tem
tem sido assim? Estamos mirando bem no meio do alvo? Ou nós estamos deixando para outro dia? Ou nós estamos sendo desleixados? Porque, meu irmão, quem sabe atirar flecha aqui? Quem tem essas habilidades? Eu não tenho. Hoje, se te der uma flecha e um arco, tu consegue atingir esse alvo? Eu acho que até as pessoas mais capacitadas, ela pode até errar, mas ela também vai acertar porque ela está treinando. Então esse alvo aqui, a gente pode até, como o arco, e sobre o alvo, nós podemos até colocar nas mãos aqui. Mas eu digo, irmãos, se nós não tivermos a ajuda do Espírito Santo de Deus, se você não tiver a ajuda de Jesus, você nunca vai acertar este alvo. Se você não tiver a palavra na sua vida, se você não tiver o conhecimento bíblico, nunca nós vamos acertar este alvo. Porque o alvo é o céu, mas primeiramente nós acertamos o alvo através de Cristo Jesus em nossas vidas. E nós precisamos dessa transformação em nossas vidas. E o homem que é o guerreiro, ele tem a sua aljava e ele tem as flechas. Aí eu perguntando na minha vida, o pai em casa, o homem em casa, como é que fica o relacionamento dele como um guerreiro dentro de casa? Você viu o testemunho de Ana Paula Mazé de Lázaro, um testemunho abençoado. Quando estava na beira para terminar tudo, o Espírito Santo de Deus foi e juntou novamente. Deus foi e restaurou a vida deles novamente. Deus foi e mudou a história do casamento deles novamente, irmãos. E quando ela fala sobre os pais, eu peguei para mim que ela tinha um tempo sem conhecer os seus pais, seu pai, e depois de um tempo ela conheceu seu pai. E um pai fora de casa, filhos que não têm as suas criações, tem os pais, ele passa por uma grande dificuldade. Você conhece pais que estão vivos, mas são pais que parecem que não estão dentro de casa, pais órfãos, filhos órfãos de pais vivos, que não cumprem o seu papel de pai e não cumprem o papel também de mãe. E eu vi um pregador falando sobre pais que, quando o homem está bem em casa, irmãos, quando o homem está bem em casa, até o cachorro se converte. Quando o homem está bem em casa, os filhos e a sua esposa se convertem. A casa fica maravilhosa. Você já percebeu que às vezes o cachorro tem até medo do homem quando entra em casa? Quando o homem está arretado, quando o homem está pela misericórdia, o cachorro vai embora, o cachorro sai, porque ele não quer. O pai chegou, o cachorro vai embora. Mas quando o pai está bem, o cachorro ali, você percebe que ele não vai embora. Você deixa o portão aberto, o cachorro não sai. Né? Só uma metáfora. Mas quando o homem ele assume a sua responsabilidade de pai, de guerreiro na presença do Senhor, quando ele lança as suas flechas ao alvo certo, ao destino certo, Deus ele honra os seus pais, Deus ele honra aquele que está honrando a sua casa. E que através desse texto, através desta palavra, em nome do Senhor Jesus, Deus ele venha te honrar, pai. Deus ele venha te honrar, mãe. Deus ele venha te honrar, filhos. Quantos aqui nasceram, irmãos, não teve um lar de paz? Quantos? Quantas mães criaram os seus filhos sozinhos? Quantas e quantas? E hoje você percebe, quando você tem os seus filhos, você quer dar o melhor para eles. Hoje eu vejo, Cristo, Moisés. Eu quero dar, Mário, o melhor para Moisés. Tu também quer dar o melhor para tu. Nicolas nasceu agora, tu quer dar o melhor para Nicolas.
E teve um momento que, quando Moisés nasceu, eu falei, Senhor, é por isso que a palavra do Senhor fala que Deus ele nunca nos deixa. É por isso que a palavra do Senhor fala que Ele nunca vai nos desamparar. E eu, porque às vezes, eu nessa idade, agora de Moisés, 3 anos, meu pai me deixou com 5 anos e foi para outra família, para outra cidade. E agora eu me vejo, eu como filho, eu como agora pai, cuidando de Moisés. Como se deixa uma criança de 5 anos sozinha para uma mãe cuidar e agora a responsabilidade fica toda em cima dela. Então eu cresci um momento sem paternidade. Eu cresci um momento sem esse cuidado. Irmãos, eu tinha um medo de minha mãe morrer. Tinha um medo terrível. Eu falei, Senhor, minhas irmãs aqui, se minha mãe faleceu, porque ela tinha alguns problemas de saúde, né? Ela trabalhou na empresa de ônibus e teve muito assalto. E ela passou a ter usar alguns medicamentos controlados. E às vezes a gente passava momentos e minha mãe às vezes passava mal. E eu falando, Senhor, não deixa que minha mãe morra, porque a gente vai ficar como? Mas quando a minha mãe entregou a sua vida para Jesus, as coisas melhoraram. Olha aí! Deus mudou a história dela. Glória a Deus! Deus mudou a história dela. Deus mudou a história lá de casa. Depois veio a minha irmã, a Bispa Flávia, o Bispo Pedro, se converteu. Né? Algumas irmãs minhas também se converteram. E Deus ele foi levando esse ciclo. Deus foi trazendo novamente esse retorno do Evangelho à minha família. E eu pedia sempre ao Senhor, Deus, eu quero ter essa responsabilidade com os meus filhos. Eu não quero ser um pai relapso, eu não quero ser um pai de família que não tem essa responsabilidade. É tanto que, já estou terminando, é tanto que às vezes, na minha idade eu trabalhei muito cedo, às vezes eu tinha muita dificuldade de me relacionar com adolescente, porque a minha mente não tinha mente mais de adolescente, geralmente já de gente grande, geralmente já de responsabilidade, irmãos. Eu poderia ficar com um adolescente e as conversas para mim já não cabia mais, porque a minha mente já estava cauterizada em trabalho, em responsabilidade de casa. Também a Bispa Flávia também, foi a minha irmã Flávia, também não teve essa mocidade também, teve responsabilidade também de ajudar a mãe em casa também. Então não tivemos assim infância, nós assim, nos divertimos muito, mas para ficarmos assim com um adolescente, em conversa tal e tal, não tivemos, porque foi abortado isso de nossas vidas. Nós não tivemos essa responsabilidade, nós não tivemos essa paternidade. E isso às vezes, irmãos, paternidade às vezes isso atrapalha. Paternidade ela te dá destino, ela dá destino a você. E hoje você percebe que existem muitas pessoas que têm raiva do seu pai, que têm raiva da sua mãe, porque não deu algo novo, porque não abençoou, porque não cuidou. Você percebe, meu irmão? Quando se fala de pai, quando se fala Dia dos Pais, às vezes o coração de muitos bispos se tranca, se fecha, porque você fala, poxa, meu pai poderia me abençoar com isso, meu pai poderia colocar isso em minhas mãos, poderia lançar a minha flecha, poderia me dar algo melhor, mas meu pai não me deu. Mas eu te digo uma coisa, irmãos, tem um Pai que é o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que nos deu, nós não somos mais órfãos, irmãos. Eu não sou mais órfão. Eu tenho um Pai, o Deus Todo-Poderoso, que mudou a minha vida, que mudou a tua história. E Ele está aqui nessa noite para nos abençoar. Ele está aqui nessa noite para nos restaurar a nossa família. Ele está aqui nessa noite, meu irmão, Deus Todo-Poderoso, para lançar a tua flecha no alvo certo, no destino certo. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai lançar a nossa flecha no destino certo. E onde quer que essa flecha seja lançada,
Qual o destino que você quer que essa flecha seja lançada, meu irmão? E nós colocamos algo profético aqui nessa noite, para que a nossa flecha seja lançada, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha liberar no teu coração, que o Senhor venha liberar no meu coração. Hoje, irmãos, hoje o meu coração é transformado. Às vezes, tem algumas irmãs ainda minhas que tem essa raiva no coração ainda do seu pai, algumas irmãs distantes, mas Deus, Ele mudou o meu coração. Deus, Ele transformou o meu coração. Porque às vezes eram lá, aí você traz para a sua vida, para a sua família. Como era o lar da sua casa? Como era o relacionamento dos teus pais? O relacionamento com as tuas filhas? Será que tem sido um lar de amor? Tem algo? Intriga toda hora, briga toda hora, disse-me disse toda hora. E nós comentamos algumas coisas aqui. E nós falamos, hoje em dia, irmãos, a palavra perdão, bispo, tem sido muito distante. Misericórdia. Hoje em dia, me desculpe. Quero te dizer, irmãos, me desculpe, não é perdão. Me desculpe, não é perdão. Porque eu te digo uma coisa, quando você libera perdão, as cadeias se quebram, os milhões se quebram. No mundo espiritual, quando você chega e fala, me perdoe, você pode dizer, me perdoe. Quando você olha para uma pessoa e diz, quando eu olho para a minha esposa e falo, me perdoe. Quando você chega para o seu filho e disse, filha, me perdoe. Por eu te corrigir na frente das pessoas, eu deveria te corrigir depois. Eu poderia te ensinar depois. Então, quando traz esse perdão e diz, me perdoa, os milhões são quebrados na hora. O diabo vai por terra, irmão, na hora. Quando alguém chegar para você e alguém te ferir, irmão, e você tiver com aquela mágoa no seu coração, principalmente na sua família, na sua casa, no seu esposo, no seu pai, na sua mãe, você pode chegar e dizer, eu quero falar algo contigo. Ei, Tiago, a pessoa e dizer assim, nós conversamos, nos discutimos, falhamos, mas eu te digo uma coisa, amigo. Me perdoe. Me perdoe porque eu amo você. E eu te digo, irmãos, nós nos ferimos, às vezes flechas são lançadas e não são flechas do Senhor, e nós nos ferimos com as pessoas que nós mais amamos. Porque o inimigo te fere, meu irmão, você coloca escudo. O inimigo te fere e você se protege. Mas quando alguém da tua casa te fere, meu irmão, os escudos estão abertos. Dói mais quem te fere, quem está perto, do que quem está longe. Dói mais quem está dentro da tua casa que te fere, do que quem está longe. Mas o Senhor Jesus, Ele tem remédio para curar as nossas feridas. Jesus, Ele tem remédio, Ele tem bálsamo do Senhor para curar as nossas feridas. Sabe por quê, irmão? Às vezes o inimigo, ele lança dardos. A flecha, irmão, do inimigo é com o veneno na flecha, na ponta da flecha. E quando o inimigo, ele fere, porque na guerra as flechas eram lançadas, às vezes a flecha pegava na perna, pegava no braço, não matava o inimigo, mas quando as flechas estavam envenenadas, essas flechas entravam nas correntes sanguíneas, e aí fazia com que o inimigo ele parasse de respirar, porque o veneno faz isso, para de respirar as pessoas.
E às vezes o inimigo lança a flecha, meu irmão, sobre você, com veneno dado, maligno. E você fala, meu Deus, que luta é essa? Que palavra terrível foi essa que fulano falou comigo? Que palavra terrível foi essa que fulano falou na minha casa? Eu não consigo esconder, eu não consigo mais esquecer. Porque tem palavras que te ferem, irmão, e às vezes fica guardada no teu coração. Mas nessa noite o Senhor Jesus, Ele quer nos dar bálsamo, Ele quer nos curar. Nessa noite Jesus, Ele quer nos lapidar. Nessa noite Jesus, Ele quer entrar no nosso coração e tirar tudo que ficou no passado, mano. Tudo que ficou lá atrás, que nos feriu, que nos colocou em mártire, que nos fez nos entristecer lá no passado. E para nós fecharmos, eu gostaria que os irmãos abrissem o texto lá no livro de Filipenses, capítulo 3. É forte. Filipenses 3, 12. Diz assim, 13: Irmãos, quanto a mim não julgo havê-los alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, que é Cristo Jesus. Aleluia! Todos, pois que somos perfeitos, temos este sentimento. E se porventura pensares de outro modo, também isto Deus nos esclarecerá. Prossigo no 14, prossigo para o alvo, para Cristo. Mas quando Paulo ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, para nós avançarmos e nós acertarmos este alvo, nós precisamos, irmãos, esquecer das coisas que para trás ficaram. Glória a Deus! Para trás ficaram. Eu fecho esse texto em nome do Senhor Jesus. Quero dizer uma coisa: a flecha ela não alcança o seu destino sozinho. Quem decide o tempo de ser usado é o arqueiro. E quem é o arqueiro é Deus. Deus é o nosso arqueiro. Essa flecha ela vai ser usada quando o arqueiro disser que o arco está pronto e a flecha está pronta. Mas em nome de Jesus, eu gostaria que vocês ficassem em pé. Qual é o destino que você quer que essa flecha seja lançada? Foi colocada o nome dos meus filhos, o nome da minha esposa, meu nome. Todos lançaram aqui essa flecha. Vou colocar ali. Tu é poderoso, Deus. Amém. Como é que está o nosso coração diante do Senhor? Em nome do Senhor Jesus.